Boa noite, teleinternautas. Estamos aqui hoje com mais um programa Dulce Galindo. Obrigado pela audiência de todos. Estamos com dois convidados hoje. Pedro Henrique, cantor e compositor. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Prazer imenso fazer parte do programa. Obrigado. Obrigada a você. E com o nosso outro convidado, o Dr. Michel Mandelmann, que é obstetra ginecologista. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição dos internautas. Estaremos falando hoje com o tema com o doutor sobre infertilidade. Todos que queiram saber alguma coisa sobre isso, tenham dúvidas, mandem seus e-mails para o programa ou para o nosso programa dulcegalindo@gmail.com ou mensagens para o site do programa mesmo, ok? Claudinha, boa noite. Boa noite, Dulce. Boa noite, internautas. Boa noite. Vamos começar com o Pedro Henrique. Pedro, Oi. quero que você conta pra gente, desde que idade começou que você resolveu cantar, ser cantor? Comecei muito cedo. Boa noite a todo mundo mais uma vez. Um prazer imenso fazer parte do seu programa. Obrigada. Eu comecei muito cedo, incentivado pelos meus pais, pela minha família. Com 12 anos eu comecei a cantar meio que por brincadeira. Com 14 eu comecei profissionalmente, né, cantando na noite. E tô até agora cantando. Agora eu tô na carreira sertaneja, dedicando foco pro sertanejo, há 5 anos já, e está sendo um prazer imenso, o pessoal tem gostado bastante, graças a Deus está dando tudo certo. Que legal, muito bem. E o que você acha de começar já cantando pra gente? Eu acho ótimo. Vou cantar minha música de trabalho, acabei de gravar um CD recentemente, Pedro Henrique, Reza a Novena, é o nome da música e o nome do CD também. Ok. Dançou! Essa novena, espera sentada, não vai ter talvez. Dançou, perdeu a vez. Pode ir embora, quem brinca de amor uma hora se enrola. Pode ficar me esperando que eu não volto pra casa. Pode ficar ajoelhada em frente ao portão. Pode rezar uma novena e pedir pra Santo Antônio. E nesse jogo de amor eu não caio mais não. Quando eu te dei todo o meu amor não tava nem aí. Me iludiu, me enganou, me esnobou, fez pouco caso de mim. Mas agora seu tempo acabou, hoje eu tô em paz. Tô bebendo, curtindo, dançando e não te quero mais. Dançou, perdeu a vez. Reza a novena, espera sentada, não vai ter talvez. Dançou, perdeu a vez. Pode ir embora, quem brinca de amor uma hora se enrola. É isso aí. Essa música. Obrigado. Boa mesmo. É à toa que é música de trabalho, né? Muito boa mesmo, Pedro. Pedro, e você, eu soube aqui que você também é formado em engenharia. Sou engenheiro. Todo mundo fala, você é engenheiro e tá cantando. Olha Sou engenheiro cartógrafo, formado pela Unesp de Presidente Prudente, que eu moro lá em Presidente Prudente. Mas é que a música fala mais alto pra mim, né? Então, eu me formei, estudei 5 anos, é uma faculdade difícil de entrar e tal. Mas eu trabalhei na área 2 anos como engenheiro. Mas aí eu senti que o que eu queria era cantar, né? Eu falei que eu quero cantar, tenho o apoio da minha família, graças a Deus. Legal. E aí eu tô correndo atrás desse meu sonho, desse meu trabalho, e graças a Deus tem dado certo, então não me arrependo nem um pouco. E era um sonho esse, a engenharia primeiro? A engenharia foi um desafio, né? Que quando a gente começa a querer decidir a carreira e tal, é sempre muito novo, 17, 18 anos. Aí eu falei, bom, vou estudar, ter uma garantia, né? Vai que mais pra frente eu desencano da música. Bom. E aí eu fui, me dediquei, passei no vestibular, me formei em engenharia. Só que agora eu trabalhei com a engenharia, prestei serviço para a Petrobras durante 2 anos. Só que eu vi que o que eu quero é cantar. Então eu voltei, falei, não, vou cantar e aí gravei o CD e tô trabalhando aí. Ah, é legal. Um sucesso para você. Não é fácil não, mas tô na não luta. É, né? É assim mesmo, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Legal. Doutor Michel, esse assunto é bem interessante sobre infertilidade, né? As mulheres hoje em dia têm uma idade assim que procuram mais para saber sobre isso ou não depende? Realmente, Lúcio, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo Pedro Henrique.
Só para te dar um dado, né, em São Paulo tinha uma lanchonete que parece que não existe mais, chamado O Engenheiro que Virou Suco. Aqui é o engenheiro que virou cantor. Verdade. A infertilidade é um assunto bastante complexo, né? A gente precisa definir primeiro o que é infertilidade. O que seria? O que é infertilidade? É quando o casal, tendo relações sexuais frequentes, obviamente, frequência é uma coisa muito relativa, varia de casal para casal. Se você quiser definir no meio moderno, um pouco, digamos que seja até um pouco difícil, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana sem qualquer proteção, sem qualquer anticoncepcional. Isso para mulheres até 35 anos, isso já é uma ideia nova. Tá? Dos 35 anos em diante até 6 meses. Então já entra um fator importante que realmente é o limite da idade da mulher. A gente sabe que hoje em dia a mulher atingiu níveis altos, né, patamares altos no sentido do seu emprego. Hoje algumas mulheres são diretoras de empresas, são presidentes, mas infelizmente a natureza, desculpa o termo um pouco cruel com elas pagam um preço, por isso que a gente pode dizer assim. Tá? A idade é um fator limitante. Só para dar um dado para vocês, internautas, as pessoas que estão nos prestigiando agora, quando a gente sabe que a mulher vai ser do sexo feminino, a mãe está gestante, com 20 semanas, já sabendo que é um bebê que é do sexo feminino, ela tem em torno de 7 milhões de folículos. O que é folículo? Folículo é aquela estrutura que no início do ciclo menstrual é formado dentro do ovário, e de todos aqueles que tem lá, somente um deles começa a crescer e romper. Aí ela nasce e tem em torno já de 2 milhões, então já teve uma redução brusca. Quando ela chega na menarca, menarca é a primeira menstruação, e começa a menstruar em torno de 400 mil. E quando chega na menopausa, é 0. Então vai reduzindo o número de folículos e a qualidade. Então a idade da mulher, nesse ponto, é um fator limitante. E tem uma diferença também, doutor, de fertilidade para esterilidade. Exatamente. As pessoas confundem muito. Confundem muito. Né? Infertilidade é uma dificuldade do casal não conseguir engravidar. A esterilidade é que não vai engravidar de jeito nenhum. Por exemplo, aquela mulher que tirou o útero por algum motivo, né? Teve um mioma, tá? Ou o homem que infelizmente teve um tumor de testículo, foi por questões de tratamento, teve que retirar os 2 testículos. Então realmente não vai engravidar de forma nenhuma. Só para dar um dado para vocês também, a gente sabe que, infelizmente, em alguns setores da nossa sociedade, o sistema é um pouco machista. Só para você ter uma ideia, a gente sabe que 30% das causas de infertilidade são de origem feminina. Isso varia de serviço para serviço. 30% de origem masculina, 30% do casal e 10% de uma situação chamada de isca. O que é isca? Infertilidade sem causa aparente. Então, quando você vai investigar infertilidade, você tem que investigar sempre os 2. Tá? A gente sabe que, de vez em quando, a gente recebe casais que falam que realmente a mulher tem que ser investigada, mas isso é sempre meio que um tabu, né? O homem não gosta muito disso. Sempre ele põe a culpa, a mulher, não. Alguns casais, né? Então, o certo seriam os 2. Os 2. Sempre numa primeira consulta, os 2. E indo um pouco mais longe, não sei se esse assunto é bastante complexo, desculpa eu me estender, não, sempre mas é o seguinte, toda relação médico-paciente, qualquer especialidade, existe uma relação de confiança naquele olho no olho. Infertilidade é uma situação que jamais pode ser diferente, é uma situação que você tem que tratar de olho no olho desde a primeira consulta e ser o mais sincero e o mais honesto possível, no sentido de explicar para o casal se eles estão preparados para o insucesso. Porque a medicina, como eu falo por causa da vida da gente, não é uma ciência exata. Você nunca garante absolutamente nada. Você trabalha com tentativas e trabalha com estatísticas. Se o casal está preparado para não dar certo, o que eles vão fazer depois? É verdade. E o que poderia causar também uma infertilidade? Existem várias causas, né? Tem as causas femininas, as causas masculinas. Falando da como não é exatamente a minha área, né? Causas masculinas, né? Qualquer fator que obstrua a saída do esperma, um fator anatômico. Primeira causa, isso é alguma causa anatômica, né? Pode ser causa de infertilidade, fator hormonal. A gente sabe que todo o mecanismo da produção do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, e o mecanismo de produção do óvulo, que é a célula reprodutora feminina, passa por mecanismos hormonais. Qualquer interferência no processo, que é um processo um pouco complexo, a gente aprende na faculdade, é um pouco difícil explicar para leigo. Qualquer interferência no processo hormonal pode causar infertilidade. Em relação à mulher, tem uma situação
muito comum, que é o famoso mal do século. Começou no século passado, tá? E continua nesse, que é a endometriose. A endometriose é uma situação que realmente muita mulher passa hoje em dia, que é uma das principais causas de infertilidade. A princípio por 2 motivos. O que é? Eu estou me estendendo, que a gente precisa definir algumas coisas. Pode, fique à vontade. O que é a endometriose? A presença do tecido interno do útero chamado de endométrio, que toda vez que a mulher menstrua junto com o sangue, ela manda ela embora. O endométrio ele começa a invadir algumas outras áreas. E uma das áreas que invade com maior frequência são os ovários. Invadindo os ovários, a gente sabe que nos ovários são produzidos hormônios femininos, principalmente 2, estrógeno e progesterona, que são responsáveis pela menstruação e pela ovulação. Então o foco de endometriose já começa a alterar a função ovariana, podendo ser causa de dificuldade de ovular, portanto ser causa de dificuldade para engravidar. E o foco de endométrio pode se implantar nas tubas uterinas. É que mudaram os nomes, você vai em congresso, antigamente é trompa, agora é tuba. Tá? E a gente sabe que nas tubas uterinas se encontra quem? O espermatozoide com o ovo. Então, é uma das causas também. Tem uma outra causa muito conhecida chamada síndrome dos ovários policísticos. O que é isso? Uma alteração hormonal que a mulher produz muito hormônio masculino. Só para dar um dado para vocês, toda mulher em condições normais produz hormônio masculino. Só para dar em números, 50% pelo ovário e 50% uma glândula chamada suprarrenal. Por mecanismos genéticos ou alguma alteração ambiental, começa a produzir muito hormônio masculino, começa a interferir na produção e na atividade dos hormônios femininos, podendo fazer com que a mulher tenha maior dificuldade de menstruar e de ovular. Em alguns casos, a mulher começa a ter muito pelo, tá? Por muita produção do hormônio masculino. Aquela paciente obesa, não se sabe se ela produz hormônio masculino primeiro, engorda depois, se ela engorda primeiro, produz hormônio masculino depois. Você vê aquela mulher obesa, ela chega ao consultório cheia de pelos. Logicamente, a medicina não é sempre assim, você não tem aquele quadro clássico a todo momento. E ela falou, doutor, eu estou com dificuldade de menstruar e não estou conseguindo engravidar mais de um ano. A primeira coisa a se pensar é síndrome dos ovários policísticos. Tá? Alguma alteração anatômica também. Existem, infelizmente, alguns úteros mal formados que fazem com que a mulher tenha dificuldade de engravidar. E há outras alterações, né? Então, o que não falta... E quando você chega naquela situação chamada de isca, que é infertilidade sem causa aparente, é que você pesquisou tudo e não conseguiu achar a causa, nem feminina e nem masculina. Isso acontece muito? Acontece, tá? É um diagnóstico de exclusão. E como agir num caso desses? Tá? Você faz tentativa. Tá? Vai ficando tentando. Tentativa. Tá? E por isso a gente pergunta se o casal está preparado para o sucesso ou não. Ah, sim, entendi, doutor. Obrigada, doutor. Daqui a pouco voltamos. Claudinha, como que tá? Boa noite. A Gabriela, do Rio de Janeiro, está perguntando para o doutor se uma mulher que tem cólicas fortíssimas durante a sua adolescência pode ter algum problema sério que possa causar a infertilidade. Olha, eu fui a uma reunião, tá? Uma churrascaria, porque alguns laboratórios promovem reuniões em determinados lugares e estava um professor, doutor, da Universidade Federal da Bahia, e ele realmente provou que mulher que tem muita cólica, tá, durante a sua menstruação tem maior chance de ter o quê? Mioma. E o mioma pode ser uma das principais causas de infertilidade também. É uma causa anatômica. O mioma é um tumor benigno do útero, tá? Benigno. Pode virar maligno? Muito difícil. 100 mulheres têm um mioma, no máximo 1% vai ter transformação da parte boa para a parte ruim. O mioma ele se classifica de acordo com a posição que está no útero. Tem um mioma chamado submucoso, que é o mioma que fica lá dentro do útero, que pode ser uma das condições para realmente causar infertilidade. Imagina ele crescendo, encontra um obstáculo lá na sua frente, pode ser causa de infertilidade. Olha, tá vendo? A Maria Conceição, de São Bernardo, está perguntando aqui para o doutor que ela realmente tem um mioma e faz o tratamento. E será que ela pode ter filhos? Aqui tá, é muito difícil. É difícil a gente dar uma consulta, Dulce, sem ver a paciente. Tá? Precisa ver o tamanho, tá, do mioma, precisa ver aonde ele está, o que ele está causando, para saber se o tratamento é clínico ou expectante, só para dar uma ideia. A gente está entrando num outro assunto, porque na verdade a infertilidade envolve vários assuntos ao mesmo tempo. Não tem tá? jeito. E o mioma, por incrível que pareça, pode ficar só numa conduta expectante.
Tem muita mulher que tem mioma e nem sabe que tem. Por exemplo, você vai fazer uma cesariana, naquela mulher acima de 30, 35 anos, você está conversando com ela, ela não pode tomar anestesia geral, senão deprime a criança na hora que nasce. Na hora que você vai abrir o útero, tá? Para tirar o neném, tem muitos miominhas lá, pequenininhos. Ela pergunta para a paciente, se ela sabia que ela tem mioma? Ela fala que não sentiu. Esses miomas pequenininhos não causam nada. Agora só ver o tamanho, se realmente está causando alguma coisa, se está obstruindo a condição de neném vai crescer para saber se vai ser causa de infertilidade ou não. Aquilo que a gente fala na medicina, aquela velha linguagem existe. Cada caso é um caso. A Fabiana, de São Caetano do Sul, está dizendo que adorou o cantor e perguntando se você tem Facebook para poder estar te acompanhando. E o pessoal de Santo André está querendo saber qual é o próximo evento que você vai cantar. Obrigado a todos que estão acessando e perguntando. Meu Facebook é Pedro Henrique. Acho que já acha Pedro Henrique Barbosa. Se quiser colocar o sobrenome também acha. Tem a foto de trabalho lá, as minhas fotos de shows. Tem o Twitter também, para quem quer acompanhar pelo Twitter. É Pedro Henrique, underline no final. Só que o Henrique é com 2 Qs, tá? Pedro Henrique, underline no final, com 2 Qs no final do Twitter. E o site é www.pedrohenrique.arte.br. O site daqui uma semana no máximo tá pronto, tá tudo prontinho. Ah, isso. E o show? O show é quinta-feira no Villa Country, sexta no Villa Country, sábado aqui no Country Beer e domingo no Villa Country também. Pronto. Tá todo mundo convidado. Vai encontrar. Posso fazer só um comentário? Pode? Parabéns pela audiência, hein? Parabéns. Legal, né? Obrigada. Obrigada, Muito bom. tem bastante audiência, graças a Deus, uns assuntos interessantes e os cantores também são Muito bom mesmo. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com você, tá? Enquanto o pessoal vai escrevendo mais aí, dando as dúvidas. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais. Cantar mais, né? O pessoal gostou, né? Mais uma música que tá nesse CD, nesse meu CD. No Face tem o link pra baixar, no Twitter, estou sempre postando lá, o pessoal pode baixar por lá também, tá bom? Esse chama Quer Festar. Quer festar, quer dançar, beijar na boca, tá muito louca, tirando a roupa. Quer festar, quer dançar, beijar na boca, tá muito louca, tirando a roupa. Tem um jeito sensual e diferente para tudo quando entra no salão. Seu jeito de andar e olhar sempre envolvente hipnotiza e me prende a atenção. Ela sabe me conquistar quando quer, usa, abusa, brinca com meu coração. Eu não posso nem olhar pra essa mulher. O seu beijo tem feitiço, é um furacão. Quer festar, quer dançar, beijar na boca, tá muito louca, tirando a roupa. Quer festar, quer dançar, beijar na boca, tá muito louca, tirando a roupa. Bom demais. Uma melhor que a outra, de jeito assim, né? Que bom. De jeito. Ô, Pedro Henrique, esse que você vai lançar agora, é o terceiro CD já? Eu fiz, em 2005 eu lancei um CD solo, mas não era sertanejo, um CD pop, né? E aí em 2007 eu tinha um projeto de dupla, eu lancei um CD com a dupla, que acabou não dando certo, e eu tô há 4 meses com esse projeto solo agora. E então esse é o meu terceiro CD, eu considero o terceiro CD da carreira, e graças a Deus o pessoal que tem acompanhado meu trabalho está baixando. O CD, fisicamente, ainda não está pronto, né? Só está a parte de áudio pronto, que está na internet para o pessoal baixar. Mas o CD em si ainda está na fábrica prensando. Achei que tivesse pronto para deixar aqui para vocês. Pois é. Mas a gente marca outros, né? Vai ficar devendo, mas no próximo ele vai trazer CD pra gente. Vou trazer bastante CD. Mas enquanto isso, o pessoal vai baixando pela internet, pelo Face, pelo Twitter. Né? Tem Que os hoje é uma vídeos ferramenta. também, né? Que você tem no YouTube, os vídeos também para o pessoal acompanhar. Só digitar lá Pedro Henrique, que vai achar bastante coisa. Eu vi que você está sendo destacado como um dos melhores compositores. Sim, beleza? Que bonito Fiquei isso. feliz também, fiquei feliz. Nossa. Pessoal de rádio, de TV, onde eu tenho passado divulgando o trabalho, me intitularam assim como um dos melhores compositores dessa nova safra. Essas 2 músicas que eu cantei são minhas. Na verdade, todas as músicas do CD. Todo, o CD todo são composições minhas.
E aí, então, fui destacado, fiquei muito feliz, né? E graças a Deus vai, Beleza. o pessoal passar para alguns amigos também que são do meio, o pessoal tem gravado, tá dando tudo certo. Tá fazendo jus ao destaque. Viu, Que né? bom. O pessoal tá gostando. Que bom, gostei também de saber disso, viu? Muito bom mesmo. E tem músicas românticas no seu CD? Ou Tem música só assim? romântica. Então, eu fiz um CD agora que contempla tudo. Tem essas músicas agitadas, dicas universitárias, né? Mas que são músicas mais rápidas, o pessoal dançar, o pessoal que vai na balada quer festar. Tem que ser. Mas também tem músicas românticas, tem música com que eu considero uma moda de viola, que eu não trouxe minha viola, deixei lá no interiorzão. Ah, Mas tem também no CD, tá bem completo o CD, tem bastante música. no Bastante. próximo você vai trazer a viola, tá? Vou trazer a viola e um Vou monte de comprar. CD pro pessoal que tá acessando aí, vou deixar de brinde. Tem um pessoal que acessa aqui que adora moda de viola. Ai, Então que tá ótimo. fazendo os cantores sempre trazerem viola. Vou trazer, quem- na próxima eu já me comprometo pedem. em trazer a viola. Vou deixar. Vou querer mesmo. Vai pensando aí já na próxima que você vai cantar pra gente, Opa, tá? Daqui a pouco. vai ser uma romântica, já que você Ah, falou de isso. romântica, vai ser uma romântica. Tá bom, quero ouvir. Doutor, eu queria saber como que é feito esse tratamento quando a pessoa percebeu ou fez, né, o diagnóstico que ela é infértil. Então, aquilo que a gente fala, cada caso é um caso. Depende. A gente No pode... caso, se for o homem e no caso, se for a mulher. Tem tratamento para os Tem dois? tratamento, sem dúvida nenhuma. O homem, obviamente, como a gente... A primeira coisa é fazer o diagnóstico, né? Você tem que determinar as causas. Você sempre, no caso, para o homem, o próprio ginecologista, ele pede um exame básico, que é o espermograma. O espermograma avalia algumas condições, né? Avalia a concentração. Só para dar um dado para vocês, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é uma concentração que a gente considera normal, em torno de 20 milhões de espermatozoides por milímetro cúbico. Só para dar um outro dado, o homem normalmente, em condições normais, ele ejacula durante uma relação em torno de 175 milhões de espermatozoides. E a natureza é sábia, né? Normalmente é um só. Quanto Tá? tempo sobrevive, doutor? Você tem até 72 horas. Tá? Espermas. Tá, um espermatozoide em torno de 72 horas. Tá? E existem outras condições que você avalia a motilidade, se os espermatozoides estão móveis, a morfologia, a forma, tá? Se realmente a infecção tá, no esperma do homem, no caso você precisa tratar primeiro. E na mulher você pede uma série de exames. Você tem que avaliar primeiro as condições anatômicas. Existe um exame muito comum, que esse é de rotina de prática, chamado de histerosalpingografia. Nossa. É o nome. São terminações latinas. Histero, útero, salpingo, trompa. Grafia, contraste. Tá? Se injeta um contraste chamado azul de metileno, que não tem jeito. Na grande maioria das mulheres elas sentem um pouco de dor, mas é um exame fundamental, Dulce, para determinar o que? O trajeto, tá, do espermatozoide, no sentido de verificar também como é que está o formato do aparelho reprodutor feminino. Verificar se realmente existe alguma malformação na vagina, no útero, se tem alguma malformação que o contraste passa. E se realmente tiver alguma malformação, ele delimita a forma do útero. E para saber se entra pelas tubas uterinas, você vai ultrapassar. Se ultrapassou pelas tubas e caiu na barriga, tá? Ou em uma, ou nas duas, se ultrapassou pelas duas, as tubas são permeáveis. Se passou por uma e não por outra, uma é permeável. Se não passou por nenhuma, as duas são impermeáveis. Então você já começa a fazer o tratamento com alguns outros métodos de reprodução assistida que a gente pode falar. Pode falar aí quais são os principais técnicas. Então, na verdade, logicamente, isso varia de caso para caso. Você pode tentar uma orientação no sentido de terem relações sexuais frequentes, chamado coito espontâneo, né? Coito natural, com programação da relação sexual. Existem as chamadas técnicas de baixa complexidade e as de alta complexidade. A de baixa complexidade é bem conhecida, que é a inseminação artificial, que pode ser feita em consultório. Tem várias indicações. Quando vai falhando o coito programado, tá? Mas para isso, para fazer essa técnica, uma das tubas uterinas tem que estar pérvia. Uma das indicações frequentes é quando o meio vaginal é hostil ao espermatozoide, ou seja, o meio está matando o espermatozoide, porque você necessita de um catéter, de um caninho para passar o espermatozoide, na verdade o esperma, né? E ele entra na tuba uterina, uma ou na outra, nas duas, encontra o óvulo para ocorrer a fertilização, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Fecundação é quando ocorre a coisa naturalmente, na relação sexual. Existe as mais alta complexidade, são as duas principais, a FIV, fertilização in vitro, chamado bebê de proveta,
que a primeira fertilização in vitro ocorreu em 1978, onde nasceu uma moça chamada Louise Brown, já esteve aqui no Brasil, não sei se você... Eu já ouvi. Tá? E ela deu à luz a uma menina através de relação sexual e ocorreu tudo espontaneamente, sem problema nenhum. Existe uma técnica mais moderna chamada de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que tem várias indicações. Na verdade, você pode fazer uma técnica em seguida da outra, se uma vai falhando, tem outras indicações. Mas uma indicação principal dessa técnica é quando o fator espermático, o fator masculino, é grave. Por exemplo, tem poucos espermatozoides móveis, você precisa de um espermatozoide, você capta um, para encontrar com um óvulo embaixo de um microscópio, chamado microscópio de micromanipulação, para ocorrer a fertilização. Nossa, pode? Em relação ao homem, né? É possível um homem nascer fértil durante a vida dele, se ele não tiver, sei lá, uma vida Pode. boa, assim, ser fumante ou alcoólatra? Pode. É possível ele... Pode. Inclusive, aqueles que são, entre aspas, atletas que tomam muito anabolizante, tá, eles podem tanto ter uma disfunção erétil quanto perder o poder da fertilidade. Pode. Tá? Trabalham com substâncias tóxicas, né? Em algum ambiente, tá? Esses ambientes que tem pode diminuir a fertilidade, pode. No sim. caso de levar, que nem os jogadores, uma bolada, ou se machucar, uma pancada bem no local Precisa também. examinar, né? Precisa examinar. Acontece também. Pode acontecer. Entendi. Por isso que vai aquele alerta, né? Tomar muito cuidado com o que se toma. Esses que fazem muito esporte, eles vão extremamente musculosos, eles tomam anabolizantes, mas infelizmente vão pagar um preço sério por isso em relação à saúde. Não só a parte de fertilidade, como a parte cardiovascular também, né? O coração deles vão para o espaço. Outra coisa, doutor. Quantos embriões são permitidos para fazer essa Muito boa pergunta. Tá? Aqui no Brasil, a transferência é quando, depois que ocorreu a fertilização, tanto na FIV, na fertilização in vitro, tá? Quanto na ICSI, tá? Você aqui no Brasil você pode transferir até no máximo 4 embriões. Tá? Até o ano passado existia uma regra que você podia transferir os 4 embriões de uma vez só. Agora, com a resolução nova do Conselho Federal de Medicina, para cada idade, um grupo de idade existe um número certo. Até 35 anos, 2. De 35 até 39, 3. Acima dos 40, 4. Por quê? Por causa da idade da mulher. E aquela história, Dulce, existe aquele provérbio que diz: se ficar o bicho come, o bicho pega. Não sei se eu falei corretamente. Tá? Por quê? Nós queremos aumentar o quê? A chance de gravidez. Porém, aumentando a chance de gravidez, você aumenta a frequência de gravidez gemelar. E quando nós falamos gravidez gemelar, o conceito são 2 ou mais. Gemelar. E a gravidez gemelar é uma situação de alto risco na obstetrícia. E a gravidez gemelar pode provocar algumas coisas no decorrer da gravidez da mulher. Pode provocar maior chance de aborto, maior chance de trabalho de parto prematuro, maior chance de diabetes na gravidez, conhecido como diabetes gestacional, maior chance de hipertensão. Nós queremos aumentar a chance. Porém, a gravidez gemelar pode provocar tudo isso. Não tem como a gente correr. Não tem. Você tem que aumentar a chance. Porém, tem um risco depois. Acontece. Pode haver um risco depois, com certeza. Com certeza, a pessoa tem que ficar ciente disso. Perfeito. Né? E quanto tempo, doutor, podem ficar congelados os espermas? Não tem. Você pode deixar quanto tempo, você pode deixar quanto tempo. Logicamente existe um preço para isso. Porque nós estamos num país, Dulce, que infelizmente ainda poucos têm acesso, né? É um tratamento caro. Tá? É um tratamento caro. Existem serviços que realmente fazem tratamento gratuito. Mas como estamos num país chamado Brasil, aquela velha história. A fila é longa. Tá? Existe muita espera. A fila de espera é longa. Mas você pode deixar. Pode ficar tranquilo, Pode. né? Guardar lá. Deixar guardadinho. Pode deixar guardado. Se tiver congelado, não tem problema nenhum. Tá certo, doutor. Claudinha, como estão as perguntas? O mais interessante é que elas já estão me surpreendendo. Tá vendo? Vamos lá, doutor. Primeiro, você já respondeu a pergunta da Kelly Regina, que perguntou se álcool, droga, cigarro são vilões para fertilidade. A Ellen tá dizendo... Não só para fertilidade, como para gravidez também. Tá? Ela pode até engravidar, mas se ela estiver fumando álcool,
vai causar repercussão para o feto, sem dúvida nenhuma. Tá. A Ellen, de Americana, está dizendo que adorou o tema e quer saber sobre a formação que o obstetra deve ter. Formação? Bom, obviamente, terminar 6 anos na faculdade de medicina. Tá? Aí ele faz especialidade na residência, né? Eu fiz 3 anos. Fiz um curso de infertilidade no hospital em São Paulo. Tá? Você faz os cursos extras, né? E vai fazendo, vai aos congressos, né? Tá? O médico nunca para de estudar como ninguém para. Não tem que ficar se Todos nós que atualizando, queremos sempre aprender, estamos lendo, tá? Sempre está em constante formação. Na verdade, você nunca se forma, né? Sempre está aprendendo. Verdade. Alguém que fala que se forma, realmente, acho que precisa nascer de novo, né? Não tem jeito. Precisa ter formação e continuar sempre estudando no congresso. A gente nunca sabe tudo, sempre tira dúvidas com pessoas sempre mais experientes que nós. Quando eu tenho dúvida, como todos nós temos dúvidas, eu ligo para um amigo meu que tem mais experiência que eu, tiro as dúvidas com ele. Sempre alguém sabe mais, né? Com certeza absoluta. A Marília, de Camargo, de São Paulo, quer saber do Pedro Henrique quais são as expectativas para a carreira solo. E se você tem encontrado problemas com isso, já que a música sertaneja é conhecida e melhor aceita por duplas. Um beijo pra Marília, obrigado pela pergunta. No começo eu fiquei assim, quando eu terminei o projeto com a dupla, eu fiquei meio receoso, né? Como é que o mercado aceita e tal. Mas hoje em dia o mercado tá tão aberto pro sertanejo que tem bastante artistas que estão seguindo a carreira solo, né? Antigamente tinha o Daniel e o Leonardo por questões de tragédia, né? Isso. Mas hoje o pessoal já está trabalhando em questão de, não, vou focar, eu sou cantor, vou focar o trabalho solo. Michel Teló, Gustavo Lima, Luan Santana, Eduardo Costa e muitos outros, né? Então, assim, eu pensei bastante, não, vou formar uma outra dupla. Mas é difícil, tem que ter afinidade, tem todo... Não é assim, eu vou formar uma dupla. Não dá certo, né, não. Pedro? Imagina. Não, tem que ser um negócio bem pensado. Então, quanto a essa questão, eu fiquei receoso, mas graças a Deus o trabalho está indo tão bem que o medo já está bem longe, né? O pessoal tem aceito muito bem o trabalho e está dando tudo certo, então não tem o que reclamar. As expectativas são as melhores possíveis, o pessoal tem comentado bastante pelo Face, pelo Twitter. Depois que eu termino os shows, principalmente o pessoal vem parabenizar pelo show, dizer que está muito bom, então isso já me dá um alento, eu fico bem feliz com isso. Tá bem legal. Talento ajuda bastante. Bastante. Né? Vai. A Adriana, do Rio de Janeiro, tá dizendo que na novela da Globo foi levantado o assunto da mulher engravidar com o esperma tirado da camisinha do homem. Sim. Ela quer saber se isso é possível. É verdade, doutor. Se ele sobreviver até 72 horas, sim. Tem uma conservação para ele sobreviver, doutor, ou não? Não. Se ele sobreviver até 72 horas, sim. Se ele estiver no meio vaginal, sobreviver, sim. Caso contrário, não. Foi um caso bem assim, meio Coisa polêmico. de novela, né? Por isso que eu fiquei assim, será que é um caso real ou de novela? Porque eu achei estranho, nunca havia ouvido falar isso. A Fernanda, de Salvador, você acabou meio que atendendo a um pedido dela, que ela estava querendo ouvir mais uma música sua. E o Luciano e Michele, de Campinas, São Paulo, estão pedindo para você tocar Se Isso é Amor Eu Amo, que embala o romance deles pro casamento. Eles Olha, vão casar em romance. Estão dizendo que estarão no sábado no seu show. Ai, Um beijo então pro Luciano, um abraço pro Luciano, pra Michelle, pra todo mundo aí que tá. Vamos cantar, já conhece a música. cantar. Pode cantar? pode. Se me olhar nos olhos, vai saber como te amo. Se me olhar nos olhos, vai entender o amor sincero. Se tocar meu corpo, vai saber como te quero. Basta apenas um esboço pra que tenha um amor eterno. Se isso é amor, eu amo você e não sei como dizer. Todo amor que eu podia te dar nessa vida eu te dei. Vem logo traz o que eu quero ter. Não me deixa assim sem você. O que eu tenho é um amor verdadeiro, não vá se esquecer. O que eu tenho é um amor verdadeiro, não vá se esquecer. É
linda essa música. E qual a outra romântica que você estava preparando? Já então. Nossa, Já gostei então. já embala o casamento, Lara. Eles vão exigir o casamento logo. Vá buscar em outras bocas outro olhar, tudo que você queria encontrar e me achou por engano. Tudo que você queria era brincar, e eu fiquei aqui parado a imaginar que não era só um sonho, foi ilusão. Meu coração ficar com você e ter que esquecer. Não foi fácil assim parar de pensar em você e ter que viver como antes de te conhecer. Mas o mundo dá voltas, um novo amor se renova. Me curei de você. Vá buscar em outras bocas outro olhar, tudo que você queria encontrar e me achou por engano. Tudo que você queria era brincar, eu fiquei aqui parado a imaginar que não era só um sonho. Eita, menino, desse jeito, viu? Você vai casar mais rápido. Casar muita gente, né? É. Claudinho, pode falar. Sei que tem bastante pergunta aí. Realmente. Vamos ver se dá tempo da gente fazer metade. O João de Vinhedo tá perguntando se é verdade, tá perguntando pro doutor se é verdade que se a cachumba descer o homem pode ficar infértil. Pode, é uma das condições que pode. É uma das condições. A cachumba pode deixar o homem fértil, pode sim. É uma das causas. Não é um mito. Não, não é um mito, não. Só tem uma outra situação chamada varicocele, que é a dilatação de vasos, que o homem pode ver muito bem com a varicocele. Mas, segundo estudos, ela pode causar infertilidade. Então, conversando com alguns urologistas, que na verdade são os andrologistas, são os urologistas que fazem a parte de infertilidade masculina, e se realmente tem varicocele e o homem tem intenção, tá, de reproduzir, gerar um filho, está com dificuldade, a princípio procurar um urologista para ver a necessidade ou não de operar varicocele. Entendi. Não deixaram nome nem local. Falaram que era um músico de uma nova fã. Dizendo que, além de bom cantor, é muito inteligente, simpático e talentoso, e que com certeza irá longe. E tá perguntando se você se casaria com uma cantora sertaneja e até formar uma dupla. Oh. Casaria, né? Por que não? Se for bonita, se for simpática, inteligente, né? Por que não? Que mal tem, né? Casaria. Não pense em casar agora não, mas casaria. E obrigado pelos elogios. A Tatiane, do Paraná, tá perguntando se uma infecção de urina grave pode causar a infertilidade. Infecção de urina grave, não. Infertilidade é difícil. O que pode causar na gravidez é trabalho de parto prematuro. Uma infecção de urina para relação à infertilidade, não. É muito difícil. Pelo menos eu desconheço. Primeiro trata a infecção, né? Porque infecção de urina, ou qualquer tipo de infecção, ela pode ser localizada. O problema é que ela pode se disseminar pelo corpo inteiro. Tem que tratar. Mas em relação à infertilidade, eu desconheço. Tem problema durante a gravidez. Infecção de urina, eu vou me estender um pouco, Dulce, tem que ser tratada na gravidez. Que é uma das principais causas, ou de aborto, ou de trabalho de parto prematuro. Então tem que ser tratada na gravidez. Bom, tratada, obviamente, qualquer condição, né? Porque senão pode disseminar pelo corpo inteiro. E em último caso, é raro, mas pode levar a óbito. Com certeza, vamos ficar bem atentos, Bactéria, né? pode bobear. Né? A Sandra, de Brasília, está perguntando pro doutor se uma mulher que sofreu abuso durante a infância, ou estupro, pode se tornar infértil por causa de problemas psicológicos e emocionais. Olha, ainda está em estudo se realmente problema psicológico ou emocional causa infertilidade.
A gente ainda não, pelo menos o que eu li, não tem nenhum caso afirmando que realmente causa infertilidade. Tá? O que gera é o chamado vaginismo, né? Na hora que ela for ter relação, por algum problema que ela passou no passado, um estupro, como ela bem falou, tá? Ela não consegue ter relação. Um trauma, né? Um trauma, exatamente. Agora, causa real de infertilidade, até agora a gente desconhece. Foi comprovado, né? Não foi comprovado, exatamente. Claudinha, vamos agilizar. Nídia Argemírio, de Presidente Prudente, está mandando um abraço para todos e que está gostando muito e que ela é uma fã. Obrigada, Bom. Nídia Argemírio, Presidente Prudente, sempre ligadinha aqui com a gente, viu? Terrinha do Pedro Henrique também, os fãs de lá. Obrigada pela audiência aí de Prudente, viu? A Alba, de São Bernardo do Campo, está perguntando quanto custa um tratamento de fertilidade. E a Lilian, de Santo André, está perguntando se é muito difícil o homem aceitar que ele pode ser infértil. Olha, como a gente falou no começo, alguns homens não aceitam. Não. De forma nenhuma. Não aceitam. Tá? Alguns lugares existe a sociedade machista que acha que realmente a causa é única e exclusivamente feminina. Não, ele tem que se conscientizar que ele precisa ser investigado também. Quanto custa o tratamento de infertilidade? Varia de caso para caso e varia da administração da droga, porque a gente sabe que existe a idade que é limite, existem as chamadas más respondedoras. Você entra com uma determinada dose de droga para induzir a ovulação, não responde, você tem que aumentar e realmente vai aumentando o custo. Nós estamos num país que, infelizmente, a gente repete, dos poucos que têm acesso ao tratamento, o convênio não cobre. Isso mas é complicado. Você tem que aumentar as tentativas, isso gera não só um gasto financeiro, um gasto psicológico. Cada caso é um caso, mas uma tentativa, a princípio, sem uso de drogas, uma tentativa de fertilização in vitro, varia de serviço para serviço, uma média de 7 a 10 mil reais vai ser pago. Esse tratamento Nossa. é só particular, o Estado? Não, como eu falei, tem alguns lugares, Pedro, que o Estado cobre, mas a fila é enorme. Quantos não querem ter o desejo de ter um filho no nosso país? Nossa. Infelizmente não tem condições, porque nós vamos entrar em detalhes aqui que não vale a pena. Não tem jeito. Claudinha, nosso tempo. Paula Maria, do Rio Grande do Sul, perguntando que hoje, com toda a ciência e tecnologia, dá para a mulher saber se ela pode perder a fertilidade? E a Cícera, de São Bernardo, está perguntando até que idade a mulher é fértil. Então, como é que nós vamos saber se ela vai ser fértil ou não? Existe um hormônio chamado, eu vou entrar, me perdoe, mas alguns termos científicos. Existe a dosagem do hormônio chamado FSH, que é o hormônio chamado folículo estimulante. Tá? No ciclo menstrual, eu não vou entrar em detalhes como é que funciona, mas no ciclo menstrual funciona assim. Quando o FSH, que é produzido aqui, que estimula a produção dos hormônios ovarianos, quando um está em grande quantidade, os hormônios ovarianos estão em pequena quantidade. Tá? A gente sabe que a mulher menstrua e ovula devido à produção continuada dos hormônios ovarianos, que é o estrógeno e a progesterona, determinado pelo FSH. Quando um está em grande quantidade no sangue, ou está em baixa. Chega uma hora, numa fase da vida da mulher, que o FSH, que é produzido aqui no cérebro, chamado hipófise, fica em grande quantidade no sangue e não cai mais. Significa o quê? Que os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, que são produzidos pelos ovários, ou estão em pequena quantidade e não são produzidos mais. Que período é esse? É o climatério que vai anteceder a menopausa. Então, o primeiro hormônio que você vai determinar se a mulher está sendo fértil ou não é a dosagem do hormônio FSH, através do exame simples de sangue. Ok. Ótimo. Varia de laboratório para laboratório, em torno de 30 a 35 microgramas por ml. Não vamos entrar em muito detalhe, porque senão a gente vai estender a parte científica. Sim. Manuele, da Itália, está dizendo que a medicina brasileira nesse assunto é defasada em relação a técnicas, em relação às técnicas em outros países como na Europa. Olha, eu não sei se... Não, hoje em dia não. A medicina aqui no Brasil, principalmente em relação à infertilidade, está muito avançada. E muitos médicos foram para a Itália. Tá? A parte ginecológica da Itália é excelente. Tá? Só para lembrar, o professor, vou até citar o nome falecido, José Aristodemo Pinotti, ele fez toda a formação dele na Itália. A ginecologia na Itália está realmente em primeiro mundo. E aqui no Brasil também hoje não deve nada para ninguém, não. O que deve, infelizmente, é o sistema de saúde que nós estamos vivendo. Isso não tem como negar, infelizmente. A medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, porém o sistema
acesso a todos, de livre igualdade, a gente sabe que Não existe tem, isso. doutor. Eu trabalho na área de saúde também, meu outro trabalho, e eu vejo como que é complicado isso. A gente até se revolta um pouco, mas é o sistema. Eu me revolto todo Né, dia, doutor? mas Não tem jeito. infelizmente nós somos um só. Felizmente. Claudinho, vamos dar uma agilizada, que nosso tempo está se esgotando. Que pena, Passa rápido, né? Passa. que pena mesmo. A Vanessa Rocha, de São Paulo, tá dizendo para o Pedro Henrique que gostaria de saber como tá a agenda de shows em São Paulo e em outros lugares também. Dizer que gosta muito do seu trabalho e admira muito o seu talento e que torce para você. Alcance todos os seus objetivos, muito sucesso e que Deus te abençoe sempre. Amém, obrigado, Vanessa. Beleza, né? Que beleza. Então, aqui em São Paulo eu venho sempre no começo do mês, passo as 2 primeiras semanas aqui em São Paulo, sempre no Vila Country e no Country Beer alternando. Então, pessoal que gostou pode acompanhar o meu site, pedrohenrique.art.br, e lá eu vou estar colocando sempre programação. Para esse fim de semana, quinta e sexta no Vila, sábado no Country Beer aqui em São Caetano e domingo de novo no Vila. E aí no interior eu toco em Presidente Prudente, na minha terra, né? Marília, Bauru e outras cidades ali da região que eu faço as boates de lá também. Então, a agenda... É só o pessoal acompanhar o site que consegue ficar por dentro. E um beijo a Vanessa, valeu. Já mandou os beijos para todo mundo? Não, pode falar, você tem beijos aí? O Edu Mendes, de Itaporã, tá mandando boa noite para todo mundo. Parabéns pela diversidade do programa, que aborda os mais variados temas, trazendo cultura e informação, sempre atual e musical. Parabéns. Deixa eu só dar um recadinho para esse Edu Mendes. Vou desejar um feliz aniversário para ele já antecipado, que eu tô sabendo que ele faz aniversário amanhã, viu? Felicidades também. Um Muita abraço, saúde, felicidade, um abraço a Saúde. todo mundo aí de Itaporã, Mato Grosso do Sul, tá bom? Tá ligado aqui na gente, que ele ouve toda semana, ele tá ligado no programa. Gostoso. Pode ir? Continuar. A Marília Barros quer parabenizar o Pedro pelo talento como compositor e cantor. É uma grande fã e torce muito pelo seu sucesso. Obrigado, mano. Um beijo. Paulo Padovani, de São Paulo, Paulinho. tá dizendo que tá ligadinho mais uma vez. Um grande beijo. Assim como o Rafael, de Santo André, que tá dizendo que estamos belíssimas e parabéns pelo programa. Obrigada, pessoal. Paulinho, obrigado. A gente já se refez de ontem, né? Obrigada. A Berê, de Curitiba, tá perguntando pro doutor o que ele acha sobre homens que sabem que não podem ter filhos e se casam e não contam pra futura mulher. Que sonham em construir uma família. Qual a saída para um caso desses, na opinião do doutor? Se tem saída. Tem saída, lógico que tem. Logicamente, olha, em qualquer relação, não importa se é medicina, no trabalho, tem que ser a mais sincera possível. Você nunca pode se condenar ninguém, isso é uma relação mentirosa. Tem saída. Eu acho que seria a mensagem final, né, Dulce? Foi. E se não conseguir engravidar, É. aquilo que a gente não Se conseguir houver gerar uma um falha. filho, é uma falha que realmente pode É acontecer. verdade. Não tem saída. Tanto que hoje em dia algumas clínicas têm psicólogas que tratam da infertilidade. Por que não adotar? Sim. Tá? uma Nosso saída. país, tá? O que não falta são crianças precisando disso. E hoje em dia os juízes não olham só a parte financeira. Logicamente, eles olham se o casal está estável, se vão dar condições éticas, morais, educacionais para a criança que está entrando nesse novo lar. Por que não adotar? Tem que pensar nisso quando for uma primeira consulta, porque tem que estar preparado para a falha. Isso não tem jeito. Falha é o insucesso. E não o insucesso de ter filho. Porque quem que são os verdadeiros pais? Sem querer fazer demagogia, são aqueles que criam. Que criam, com Lógico. certeza. Não são aqueles que somente ter, entre aspas, no momento que tem, é fácil. É uma vida inteira. Lógico. Sem dúvida nenhuma. Com tantas crianças por aí, né? Lógico, As pessoas têm né? que pensar bastante. Tem que pensar nisso bastante. também, né? Tá? Tem que pensar. Oportunidades não faltam. Com certeza absoluta. Dinha? Júlia, de Mato Grosso do Sul, tá dizendo que ela é muito romântica e tem relações com frequência, mas se cuida. Ela quer saber se em algum dia que ela resolver engravidar, se ela vai ter problemas por manter relações frequentemente. É difícil saber. Se ela realmente quer engravidar, ela precisa ter relação sexual frequente, tá? Sem qualquer tem que proteção, ser. armar algo romântico para o marido dela, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. O uso constante de anticoncepcional Então, atrapalha? essa é uma grande dúvida, Pedro. Boa pergunta. Tem um livro chamado de Ginecologia Endócrina, que é a parte
estuda os hormônios, tem aquela pergunta: tomar anticoncepcional muito tempo, tá? Faz mal? Não. Na grande maioria das mulheres, não. No momento que ela para de tomar, o efeito de voltar a ovular é imediato. Na grande maioria das mulheres. Mas, pode falar, vejo que aí a gente depois já encerra com o doutor e o Pedro vai encerrar depois cantando. Suleima de Souza, de Barbacena, Minas Gerais. Está Obrigada. desejando boa noite, que seu programa está muito interessante, que esclarece todas as dúvidas. Parabéns pelo sucesso. Não deixamos de te assistir aqui em Minas Gerais. Só aproveitando, mando um beijo para os agentes comunitários da OBS do Vila Marque e para as enfermeiras, especialmente para a enfermeira Luciana. Obrigada, Su. Que bom que você está seguindo a gente aí, viu, em Minas. Abração para todos os mineirinhos ligados na gente, tá bom? Mandando um beijo pro Henrique, de Toledo, Minas Gerais. Paula, de São Paulo. Júlia, do Mato Grosso do Sul. Oscar, de Minas Gerais. E acho que só. Os mineirinhos estão ganhando hoje, hein? Doutor, se você quiser encerrar, uma conclusão, passar os seus contatos. A primeira coisa que eu queria agradecer, antes de mais nada, parabéns pro Pedro, sabe? Você é realmente muito inteligente, assim como outros também são. É que você tem uma formação em engenharia. E os engenheiros sabem calcular e sabem administrar, porque tem uma matéria chamada engenharia de produção, que eles têm que saber administrar. Estou falando isso que meu irmão é engenheiro também. Então, parabéns pelo sucesso, tá? Felicidade, você vai longe. Obrigado. Tá? E parabéns pelo programa, Dulce. Obrigado, Tá? Essa doutor. mescla de realmente trazer Não algo é? cultural, tá? E algo que leve informação para o público, realmente é de excelente qualidade. E sempre procurar um médico de, sabe, de confiança, tirar as dúvidas com ele. O médico é muito humilde, se ele falar que não sabe, ele vai procurar, sabe, se entender para dar melhor informação para o paciente, tá? E realmente para que tente dar a melhor qualidade de vida para o seu paciente. Obrigada. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Estamos à disposição. Onde que é seu consultório, doutor? O senhor Olha, atende aonde? Eu tenho um consultório em São Paulo, tá? Eu trabalho numa outra clínica que é uma clínica multidisciplinar. Tá? Qualquer coisa, depois eu deixo o site com vocês. Tem o e-mail, né? mandelman@ig.com.br. Isso, com as A gente dúvidas. não pode, por questões éticas, deixar telefone, endereço. Tá, não, Tá? sem problema. Opero com alguns colegas. De vez em quando a gente é convidado no seu programa, que é um excelente programa. Obrigada. E estamos aí, né? A vida de médico é um roda-roda. Bom, muito obrigada, doutor. Obrigada. Imagina, pela mais uma vez, visita. obrigado pela produção, obrigado a vocês. Parabéns pelo programa, tá? Parabéns pela audiência, muito bom mesmo. Obrigada, gente que agradece, viu? Agradece mesmo, de coração. Claudinha, algum comentário? Uma Desejar pergunta? boa noite para todos, né? Muito obrigada pela audiência. E não esquecer também do Twitter, né? Sim, @dulcegalindo. ok. Obrigada a todos. Eu vou me despedindo. Daqui a pouco a gente passa para o Pedro Henrique também, os contatos dele, e ele já encerra. Me despedindo, agradecendo a audiência de todos mesmo, que estão sempre aqui com a gente, tá? E sempre traremos assuntos bem interessantes para vocês, tá bom? Gente, obrigada, valeu, obrigada a toda a equipe técnica, Leite, Liliane, Mara, que está assistindo a gente, Luque. Obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Beijo, até o próximo programa. Pedro, encerrar. Obrigado, mais uma vez obrigado a você pelo convite. O programa realmente é ótimo, o tempo voou aqui, a gente nem Voou, viu, né? Muito bom mesmo. Obrigado pelo convite, a toda a sua equipe. As meninas são muito simpáticas, o programa é excelente mesmo. E obrigado a valeu todo pela mundo que presença. participou, mandou aí as perguntas, os incentivos. Obrigado de coração a todos vocês. E convido a todos para irem no meu show, quem puder, no Vila Country e no Country Beer. O doutor está convidado para ir lá assistir o show. É sempre muito bom, vocês também. Obrigada. Tá bom? E até uma próxima, se Deus quiser. pedrohenrique.art.br, o Twitter Pedro Henrique, com 2 Qs, underline no final. Ok, Pode vamos dar encerrar uma? com Pedro Henrique no violão. Posso só deixar o endereço da clínica virtual que eu também atendo? Pode, doutor? Tá? É Belli Santé, clínica Belli com 2 L's, santé.com.br. Ok. Além do meu e-mail, que eu tenho um outro consultório que é mandelman@ig.com.br. Ok, obrigada, Obrigado. doutor, obrigada. Vamos lá. Vamos lá, Pedro. Acaba não, mundão. Eu tô sorto na paiada, tô sozinho, tô sorteiro.
vem em mim, vem mulherada. Acaba não, mundão, eu tô sorto na paiada, tô sozinho, tô sorteiro, vem em mim, vem mulherada. Ela disse que ia embora, me deixou aqui sozinho. Eu fiquei apaixonado, fiquei pedindo carinho. Já sofri uma semana, esperando ela voltar. Hoje eu vou beber mais uma, hoje eu vou comemorar. Acaba não, mundão, eu tô sorto na paiada, tô sozinho, tô sorteiro, vem em mim, vem mulherada. Acaba não, mundão, eu tô sorto na paiada, tô sozinho, tô sorteiro, vem em mim, vem mulherada. Nunca achei que o nosso amor fosse terminar assim. Era um conto de fadas, uma história sem fim. Mas agora que acabou, encontrei a minha paz. Mulherada e boteco, outra vida nunca mais. Tava não, não, eu tô sorto na paiada, tô sozinho, tô sorteiro, vem em mim, mulherada. Valeu!